Uma igreja para hoje é a série que nós estamos trabalhando este mês. E uma igreja para hoje não pode deixar de ser uma igreja compromissada com Jesus Cristo. E o texto escolhido para a nossa meditação é no livro de Atos, no capítulo 4, a partir do verso 13. Diz assim: Atos capítulo 4, versículo 13 ao 22. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário, e mandando-o sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhe responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, aqui tinha mais de 40 anos aquele em quem se operara essa cura milagrosa. Amém. Queridos, eu faço parte de um grupo de pastores que tem se preocupado com a situação da igreja no século 21. Que repensam a igreja, que estudam a igreja, que leem livros sobre a igreja, que observam as tendências da cultura, as tendências religiosas. Por quê? Porque nós não queremos que a igreja se torne uma igreja obsoleta, uma igreja que entre no ostracismo, como aconteceu na Europa, onde grandes templos protestantes reformados, seja luteranos, sejam anglicanos, se tornaram em boates, se tornaram em bares e até mesquitas muçulmanas. Num desses encontros que nós pensamos a igreja, nós estudamos um livro do missiólogo Alan Hirsch, missiólogo australiano, e nesse livro, ele que é um pensador muito mais profundo nessa área de missiologia, missões urbanas, plantação de igreja, ele escreveu um livro, Caminhos Esquecidos, que fala sobre a igreja ser missional. E logo no primeiro capítulo, o Alan Hirsch, ele traz uma confissão de um missionário frustrado. E ele conta a sua história de que ele foi plantar uma igreja e ele não queria que a igreja se parecesse com a igreja. Então ele não caracterizou a igreja com nada que parecesse uma igreja. Ele deixou a igreja assim, como se fosse um café, um espaço de adoração, mas um café, né, onde também havia eventos culturais, fora os cultos regulares da sua igreja. E ele confessa que ele conseguiu reunir muita gente em torno de uma nova proposta de igreja, de uma igreja que não tinha cara de igreja. Essa foto é apenas uma ilustração, não é a foto da igreja dele. Mas era um espaço, né, um espaço moderno, um espaço
light, um espaço clean, que as pessoas não tinham aquela barreira de entrar, mesmo porque havia eventos culturais também no sábado, dias de semana, cafés, sarau, enfim. E nesse capítulo então ele diz que muitas pessoas vieram para a igreja enchia, mas a frustração dele foi que nenhuma dessas pessoas que já não eram protestantes, evangélicas, que já frequentavam uma igreja, nenhuma delas, daquelas que não tinham contato com a igreja, nenhuma delas se converteram. Então ele começa o livro falando uma confissão de um missionário frustrado. Queridos, eu não tenho dúvida que a igreja, ela precisa de algumas atualizações. Mudar o odre não estraga o vinho, pelo contrário. Quando você põe um vinho novo num odre velho, ele arrebenta, porque o couro endurece, e quando o vinho novo fermenta, ele explode o odre velho. Se o produto é o mesmo, é o vinho, se o produto é a mensagem, é o evangelho, a embalagem, ela precisa de uma atualização. Como nós comunicamos o evangelho precisa de uma atualização. No entanto, queridos, apesar de fazer parte desse grupo que repensa a igreja, eu quero dizer nessa noite que a forma não substitui, ou a forma não é mais importante do que a essência. E a igreja, de um modo geral, seja o estilo que for, ela tem perdido a sua essência. Qual seja a essência da igreja? Jesus Cristo, o Deus Filho. A igreja tem perdido a centralidade de Cristo. Cristo precisa ser o centro da nossa crença, e Jesus Cristo precisa ser o centro do nosso viver. Por isso eu entendo que uma igreja para hoje, para os dias de hoje, ela não pode abandonar a centralidade de Jesus Cristo e do Evangelho. É uma igreja absolutamente compromissada com o Senhor da igreja, Jesus Cristo. Eu esqueci de avisar, mas nós estamos tendo o culto dos adolescentes, né? Vocês ouviram aqui? Então, se tiver algum adolescente que quiser ser encaminhado aqui atrás, pode ser encaminhado. Então, Cristo precisa ser o centro, senão eu não vou salgar a sociedade na qual eu vivo. Cristo precisa ser o centro da igreja, senão a igreja não será luz para os perdidos. Cristo precisa ser o centro da igreja, senão ela perderá a sua voz no meio de tantas vozes hoje. Mas o que significa ser uma igreja compromissada com Cristo? O que significa ser um cristão compromissado com Cristo? O texto que nós lemos nos traz algumas pistas. Ele diz: julgai se é justo diante de Deus. Queridos, a primeira coisa que significa ser uma igreja compromissada com Cristo é uma igreja que teme a Deus. E o que significa temer a Deus? Significa ter medo de Deus? Não, absolutamente não é isso. Temer a Deus significa considerar Deus em todas as situações. Temer a Deus significa que em toda e qualquer situação nós teremos alguém sobre nós, acima de nós, mesmo que nós sejamos líderes na família, no trabalho ou na igreja. Talvez um executivo riquíssimo, dono de uma grande empresa, ele se coloque numa posição de que todos estão abaixo dele, pelo seu poder, pela sua riqueza. Mas se ele for cristão, ele sabe que acima dele existe alguém.
o qual ele deve prestar contas, não somente contas, como obediência e honra e adoração, que é Deus. Queridos, temer a Deus significa amá-lo tanto ao ponto de nós não querermos desapontá-lo. É mais ou menos a mesma relação de um pai com um filho. O filho tem certeza absoluta do amor do pai, mas sabe que ao mesmo tempo que o pai o ama com toda a intensidade, de uma maneira incondicional, ele lhe deve respeito, honra, e que se ele sair da linha, ele tem a certeza que o pai não deixará de amá-lo, mas que com certeza vai repreendê-lo e corrigi-lo. Isso é temer a Deus. Temer a Deus significa não viver ou tomar decisões como se Deus não existisse. Quando alguém que frequenta uma igreja e se diz uma pessoa crédula, religiosa, toma decisões independente da palavra de Deus, ela já abandonou um dos principais atributos de Deus há muito tempo, que é a sua majestade, é o seu governo, é a sua soberania, é o seu senhorio sobre nós. Não dá absolutamente para nós caminharmos sem temer a Deus, antes de qualquer coisa. Mas uma igreja compromissada com Cristo também é uma igreja que ela obedece a Deus. Julgai se é possível, se é justo ouvir-vos antes a vós, outros, do que a Deus. Os discípulos ali, Pedro e João, receberam uma ordem clara, claríssima das autoridades. Mas eles estavam também diante de Deus. E eles dizem, nós devemos ouvir vocês, ou obedecer vocês, ou a Deus. Uma igreja compromissada com Deus é uma igreja que obedece a Deus. E queridos, como a nossa sociedade hoje, para que a igreja seja relevante, ela precisa que você, que eu, que nós sejamos obedientes a Deus. É porque em nossos dias a igreja tem se moldado à cultura, à moda, à tendência, à voz da maioria. E assim nós absolutamente não seremos relevantes, não salgaremos a terra, não seremos a luz do mundo. E o sal que não serve para salgar, Jesus disse que ele deve ser lançado fora, à beira do caminho, porque não tem utilidade, não serve. Então, independente do jeito da igreja, do modelo, da linha da igreja, seja tradicional, pentecostal, moderna, clássica, nós não podemos abrir mão da radicalidade em obedecer a Deus. Tanto você quanto eu, nós somos desafiados pelo próprio Senhor Jesus Cristo sobre isso. Jesus disse certa vez aos seus discípulos, é uma palavra para nós, cristãos: quem quiser me acompanhar, não pode ser o meu seguidor, se não me amar mais do que ama o seu pai, mais do que ama a sua mãe, mais do que ama a sua esposa, mais do que ama, essa vai doer agora, né? Os seus filhos. Os seus irmãos e as suas irmãs, e até mesmo a si mesmo. Ser cristão hoje, verdadeiro, é assumir claramente esta posição de obediência, primeiramente a Cristo, e não ao pai, e não à mãe,
e não à esposa, e não ao esposo, e não aos filhos, e não aos amigos ou aos colegas. Aliás, Jesus disse inclusive de si mesmo. Não é obedecer à minha vontade, obedecer à sua vontade, mas à vontade de Cristo. Então, ser uma igreja para hoje, ser uma igreja relevante, que faça diferença em Sorocaba, no centro da cidade, é mais do que nunca assumir um compromisso de obediência, antes de tudo, a Cristo. Antes do patrão, antes do maior amor da sua vida, seja sua esposa ou filho. Antes de tudo. Quando nós entendemos e nós encarnamos esta palavra dos apóstolos, julgai se é justo ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, não há, querido, deixa eu dizer uma coisa, muita tranquilidade, muita calma, não há como fazer média com os amigos, média com os colegas, não há como fazer média nem mesmo com o nosso cônjuge. Porque se nós não formos obedientes e fiéis a Cristo, o nosso próprio casamento não subsistirá. Se eu me deixar levar pela vontade da Egli, da minha esposa, se ela deixar-se levar pela minha vontade, que seja contrária à palavra de Deus, tanto a minha vida quanto a dela, quanto o nosso casamento se ruirá, não subsistirá. Mais do que nunca, a sociedade precisa de uma igreja para hoje, que seja absolutamente comprometida com a vontade de Cristo. Uma igreja viva, cativante, relevante. Ela precisa viver isso. Essa obediência total a Jesus Cristo em primeiro lugar. Ainda no capítulo 5 de Atos, os discípulos vão responder novamente, porque eles ameaçam, são soltos e depois voltam a pregar, desobedecem às autoridades. E aí os judeus os chamam novamente e eles respondem: antes importa obedecer a Deus do que a homens. Quem você tem agradado? Quem você tem agradado mais do que a Jesus Cristo? Mas uma igreja compromissada com Cristo é uma igreja que se torna também uma testemunha de Cristo, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Essa igreja compromissada com Cristo deve possuir um compromisso absoluto com Cristo, que significa testemunhar Cristo em todos os lugares e situações. O que faz uma testemunha? Qual é o papel de uma testemunha? Onde atua uma testemunha? Primeiramente, ela fala em favor de alguém, ou ela fala contra alguém. Em segundo lugar, qual é o ambiente em que a testemunha fala? Ela fala geralmente no ambiente hostil, no ambiente de pressão, no ambiente de julgamento, diante do juiz, das autoridades. É nesse ambiente que ela testemunha. Não é fácil. A testemunha se expõe, ela precisa de coragem, porque ela poderá sofrer represálias de uma parte ou de outra. Mas você e eu, nessa noite, nós somos chamados para isso. É isso que Jesus espera de mim e de você. Por tudo o que Ele fez por mim e por tudo que Ele fez por você, ainda é pouco. Quando eu tenho a plena consciência, como nós acabamos de cantar, por tudo o que tens feito, eu te agradeço,
por me libertar e salvar, por fazer aquilo que eu jamais conseguiria como ser humano, por mais excelente pessoa que eu seja, pela minha própria bondade, jamais eu seria transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, porque as nossas justiças perante Deus, como foi falado pela manhã, pelo profeta Isaías, são como trapo de imundícia. O máximo que eu posso fazer, diante da grandeza e da sublimidade de Deus e da santidade de Deus, ainda é como um trapo de imundícia. Há muita distância entre eu e Deus, entre o ser humano e Deus. Nós não conseguimos essa auto-justificação perante Deus. Por isso que todos precisam de Jesus Cristo, e todos precisam apossar-se do que Ele disse na cruz, de braços abertos: está pago, está consumado. Não é o que você faz que te leva para o céu, absolutamente não é. E foi falado pela manhã, isto é uma fake news, mas é o que Cristo fez por você. Por tudo que Ele fez por mim e por você, ser uma testemunha é pouco, queridos, é pouco. Paulo disse que diante da sublimidade, da doce e maravilhosa grandeza de Cristo, Ele considerou tudo como perda. A igreja, para os dias de hoje, precisa resgatar isso. Jesus é a pérola de grande valor. Jesus é o tesouro escondido no campo. Jesus é o amado do Pai. Jesus é o amado de nossa alma. Jesus é o maravilhoso conselheiro. Jesus é o Deus forte. Jesus é o Pai da eternidade. Jesus é o príncipe da paz. Ele é a brilhante estrela da manhã. Ele é o alfa, Ele é o ômega. Ele é o Rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores. Ele merece, Ele é digno, e é necessário, e é urgente que nós sejamos suas testemunhas. Foi isso que Pedro e João fizeram. Mesmo porque os anjos quiseram ser testemunhas e Deus não permitiu. Foi isso que Pedro e João fizeram num ambiente hostil, num ambiente onde estavam sendo ameaçados de levarem uma surra, ou de serem presos. Eles assumiram corajosamente a posição de obedecerem, ou melhor, de desobedecerem as autoridades que não queriam absolutamente que eles falassem de Cristo. Meu querido, ser uma testemunha de Cristo inclui uma coisa muito importante: o abrir da nossa boca. Uma testemunha que vai perante um tribunal e não abre a sua boca, ela não serve. Ela não serve. Não basta nós temermos a Deus, não basta obedecermos a Deus, é preciso falar. É preciso falar. Sabe por quê? É muito simples. A fé é que salva as pessoas. A fé em Cristo. Como crerão se não há quem pregue? Como terão fé se não ouvirem a comunicação do Evangelho? É óbvio que o nosso testemunho fala mais alto, mas além do nosso testemunho, as pessoas precisam ouvir. O nosso testemunho não converte ninguém. O nosso testemunho, ele é usado quando nós falamos, para confirmar aquilo que falamos. Nós não podemos tão somente ser bons ou excelentes vizinhos, ou excelentes colegas de trabalho,
isto apenas não salvará ninguém. Não levará para a eternidade, para as moradas que Jesus foi preparar. Eles precisam saber que é necessário arrependimento e a redenção dos seus pecados por meio do sangue de Cristo. Agora, quando a igreja assume essa posição de temor a Deus, de obediência a Deus e de testemunho de Cristo, o que acontece? O que acontece? Quando nós temos esse compromisso absoluto com Deus. Veja o que aconteceu aqui no texto. Em primeiro lugar, quando a igreja é compromissada com Cristo, a igreja ganha admiração. Está aí no versículo 3, dá uma olhada. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se. Quando você tem essa postura, esse compromisso absoluto com Cristo, mesmo que o mundo te repudie, ao mesmo tempo, ele vai te admirar. Ele vai te admirar. Vai te admirar pela fé. Vai te admirar pela certeza. Vai nos admirar pela convicção que nós temos em Jesus. Nós vamos causar admiração pela paz e pela segurança que nós temos em Jesus. A igreja vai causar admiração pelo entusiasmo e pela alegria que nós temos em Jesus. A igreja vai causar admiração pela convicção e a certeza da vida eterna. Os funerais, a igreja testemunha dessa convicção da vida eterna. É muito diferente um funeral de um crente em Jesus Cristo e de uma pessoa que viveu alienada de Jesus Cristo. Existe uma celebração na morte, existe uma adoração a Deus na morte, existe gratidão a Deus quando nós estamos sepultando uma pessoa. No fundo existe uma paz, porque sabemos que aquela pessoa imediatamente entrou na presença de Cristo, no paraíso, aguardando a ressurreição, e no toque da última trombeta, ela ganhará um novo corpo ressurreto, um corpo semelhante ao corpo de Cristo, que não se corrompe, envelhece, adoece. Essa é a nossa esperança. As pessoas falam, mas vocês não têm medo de morrer? Não tenho medo de morrer. Mas a igreja ganha também reconhecimento. Ainda o versículo 13 diz que reconheceram que haviam estado eles com Jesus. Diante dessa fé viva, diante desse compromisso absoluto com Cristo, não há como negar também que nós tivemos uma experiência com o Cristo ressurreto. Porque a experiência com o Cristo ressurreto provoca em nós uma mudança de direção, que a Bíblia chama de conversão. Mudou de direção, mudou de caminho, mudou de pensamento, mudou de atitudes. Podem perseguir, podem reclamar, podem tirar sarro, mas reconhece. Tivemos uma experiência com Jesus. Alguma coisa aconteceu na vida dele. Mas a igreja também, ela não pode ser contestada. Diz o versículo 14, vendo com eles o homem que fora curada, nada tinham que dizer em contrário. Quando a sociedade olha para uma igreja compromissada com Cristo, neste nível, não há o que contestar. Se a igreja ela é bombardeada na mídia, nas universidades e na sociedade, quando ela tem o poder de Cristo sobre ela, o amor de Cristo sobre ela,
e ela realiza grandes obras do bem no poder de Cristo, não há como falar da igreja. Aquele homem havia sido curado, a sua realidade física e social havia sido transformada. Havia um fato concreto. Quando a igreja faz o bem no poder de Cristo, não há o que contestar. Eu me lembro que um dos irmãos que foi batizado lá no sul, ele era cliente do banco onde a minha esposa trabalhava, e ela comentou com ele que nós tínhamos lá um café da manhã para as crianças no domingo, crianças carentes. E ele foi lá para conferir. No próximo domingo ele estava lá olhando, passeando pela igreja, entrou, assistiu lá todo o programa que a gente fazia. E quando ele foi sair para ir embora, ele falou assim: deixa que eu trago o lanche da semana que vem. Aí no outro domingo ele trouxe o lanche, todos os ingredientes que a gente usava lá, e ele disse: olha, eu quero trazer até o final do ano. Isso era agosto. Eu falei: amém, glória a Deus, recebemos essa oferta. Ele falou assim: olha, até então, até hoje, o que eu ouvia falar da igreja evangélica, que a igreja evangélica só tirava dinheiro das pessoas. Eu nunca vi uma igreja, e nem mesmo a igreja católica, fazer o que vocês fazem. E dar um café para as crianças não é nada, absolutamente nada. Uma coisa muito simples, muito corriqueira nas igrejas, né? Nada tão especial. Mas queridos, apesar de tudo isso, o texto diz que eles foram perseguidos sim. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem nesse nome a quem quer que seja. Nós não podemos ser ingênuos de que se nós fizermos tudo corretamente, agora dia 31 tem prestação de conta aqui, das contas da igreja, de tudo que vocês ofertaram, assembleia, né? A igreja pode ser transparente, a igreja pode ser honesta, ela pode fazer o bem, mas a igreja, como os apóstolos, ela sempre teve e sempre terá opositores gratuitos. Mesmo sendo séria, mesmo fazendo bem, mesmo tendo projetos sociais, ela sempre terá opositores gratuitos. Sempre. Quando a igreja trabalha, o inferno se levanta. Quando a igreja é morna e se amolda à cultura e negocia a palavra e relativiza a verdade, o reino das trevas nem precisa se mover, porque a igreja está exatamente no lugar onde Satanás quer que ela esteja. Mas quando a igreja tem um compromisso radical com Cristo, o diabo e as suas hostes se levantam contra a igreja. Mas, apesar da perseguição, quando uma igreja é comprometida com Cristo, ela promove a glória de Deus. No versículo 21, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Não há como não promover a glória de Deus quando somos radicalmente compromissados com Cristo. Porque quando somos compromissados com Cristo, nós somos operosos. Cristo move as nossas entranhas. É impossível não servir, é impossível não ofertar, é impossível não reconhecer o quanto Ele fez por nós. Quando trazemos os nossos dízimos e ofertas, são coisas diferentes. Ninguém pode ser ofertante se antes não for dizimista. Não é o caso de explicar isso aqui agora, mas quando nós trazemos o nosso dízimo ou a nossa oferta, nós fazemos isso com alegria. Alegria porque Ele está nos dando condição para fazer isso. Quando há uma necessidade, nós dizemos: eis-me aqui,
eu quero ajudar, eu quero participar, porque temos esse compromisso absoluto com Cristo. E a igreja promove a glória de Deus, porque é uma igreja operosa. Ela faz, ela realiza, ela transforma, ela cura, ela liberta, ela ama, ela alcança. E ela resgata as pessoas, resgata a dignidade das pessoas. É uma igreja viva, é uma igreja entusiástica, é uma igreja eficaz, operante. E aí ela faz com que o povo, ou seja, aqueles de fora da igreja, que não têm um relacionamento íntimo ou direto com Cristo, faz com que essas pessoas glorifiquem a Deus. Faz com que essas pessoas tenham esperança de saber que nem tudo está perdido. Deus é crido e Deus é exaltado pelos incrédulos e pelos céticos, quando a igreja age com este compromisso. O desafio a cada um de nós nesta noite é não nos permitir viver um evangelho relativo. Evangelho é Cristo. Viver um evangelho relativo, medíocre, seja qual a palavra que a gente nós usarmos, é viver um relacionamento meia boca com Cristo. Superficial, é aquele Cristo psicólogo, aquele Cristo bombeiro, aquele Cristo gênio da lâmpada, né? Naquelas situações que nós precisamos, nós chamamos, mas quando não é conveniente, nós deixamos ele de lado. Fica nessa porta para lá, né? Se eu precisar eu te chamo. Então, queridos, o desafio para nós nesta noite, né, é este, de termos um compromisso absoluto com Cristo. Tenho dito aqui que Jesus é sublime demais, Ele é bom demais, Ele é grande demais, Ele é maravilhoso demais, para que nós não nos envolvamos com Ele de corpo e alma. Essa apatia na igreja revela essa falta de profundidade no relacionamento com Cristo. Eu não estou falando da primeira IPI exatamente, estou falando da igreja evangélica brasileira. Somente um cristão com absoluto compromisso com Cristo pode influenciar pessoas ao seu redor. Somente uma igreja compromissada com Cristo pode ser sal da terra e luz do mundo. Uma igreja para hoje, independente do seu estilo, ela será viva e ela será relevante na sociedade quando decididamente mostrar a todos que a pessoa mais importante do mundo é Jesus Cristo. Hoje você está sendo chamado e chamada a não negociar a sua fé nele. Você está sendo chamado e sendo chamada, e eu também, para não colocarmos nada, absolutamente nada, na frente dele. Para que nada e absolutamente nada seja mais importante do que agradar a Cristo e fazer a sua vontade. É radical demais para você? Mas é a melhor decisão que você pode tomar, porque atrás dessa decisão, todas as bênçãos decorrentes disso virão. Aleluia. Elas virão. Elas virão. Só há saciedade espiritual, só há satisfação espiritual, só há completude de vida e de existência quando nós temos Ele
como o primeiro em nossas vidas. Esse é o desafio para você nessa noite.